e não dão fruto com perfeição. Olha o 15. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Deixa só aí na tela o verso 9, para os irmãos focarem nesse versículo. Isso, agora coloca o 10. Desse 10 nós extraímos aí essa temática. Olha aqui. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Eu quero falar sobre hoje à noite, sobre crente mistério. Coloca aí na tela, o crente mistério. Eu, meditando nessa passagem bíblica, me veio essa colocação, o crente do mistério. Vamos dizer juntos? O crente do mistério. Mais uma vez bem forte. O crente do mistério. Vocês já observaram que é muito fácil o crente pegar jargões ou frases, e aí entra aquela dita expressão, o crente do manto, pode colocar a introdução aí, o crente do manto, o crente do mistério, o crente não sei do que mais, está aí. Já de praxe, hoje esses jargões estão sendo usados. Antigamente, os irmãos, a paz do Senhor, como é que está meu irmão? Antigamente a igreja, ela tinha a sua seriedade de como tratar um crente. Hoje, eles já estão inventando até como xingar uma pessoa com jargões evangélicos ou da Bíblia, só para vocês observarem um absurdo que nós estamos chegando. E isso é perigoso por quê? É perigoso porque aquilo que é sagrado, tratado na trivialidade, no dia a dia, como coisa normal, vai virando algo normal, banal, que não tem sentido algum. É tipo o crente que vem para a igreja, trata a igreja de qualquer forma, ou também o sermão ele trata como se fosse uma palestra, um curso, e isso vai esfriando a igreja, vai esfriando os irmãos. Aí hoje, os irmãos dizem assim, o irmão é do fogo, o irmão é disso, o irmão é daquilo. Nós não temos essa postura. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós podemos dizer que essa expressão, o crente do mistério, não é errada. Agora, quando o irmão diz, isso é mistério, isso é forte, nós temos 3 colocações na Bíblia para a palavra mistério, e eu coloquei aqui para os irmãos terem uma ideia. O mistério, por que eu posso dizer que eu sou um crente do mistério? Eu sou um crente do mistério porque essa palavra mistério é revelar um segredo que estava oculto, é tirar o véu, é trazer a clara para os iniciados. Ou seja, os irmãos podem observar que quando eu coloco aqui na tela 3 análises dessa expressão. Em primeiro lugar, é um mistério que só Deus conhece. Nós temos um mistério que só Deus conhece. Nós temos um mistério que Deus revela aos seus servos. E nós temos o mistério da salvação. 3 mistérios. Nós temos um mistério que é um segredo que só Deus sabe. Por exemplo, a Bíblia mostra claramente para nós, em Daniel capítulo 9, versículo 2, que o mistério que Deus revelou ao rei Nabucodonosor era um mistério. Mas ele não sabia, nem os feiticeiros, nem os agoreiros, ninguém sabia. Era um campo do mistério, era um segredo oculto. Mas para Deus revelar esse mistério, quem ele usou? Usou Daniel. Ou seja, Deus usa um instrumento que vai revelar o mistério. Por que é chamado Deus de mistério? Porque tem coisas que Deus ocultou e não revela. E como não está revelado, é mistério para nós, mas não é mistério para Deus. Eu chamo Deus de o Deus do mistério porque eu não entendo o mistério dele, mas ele entende, porque para Deus não há segredo. Ele sabe de tudo antes que a palavra chegue à nossa boca, ele já sabe. Então, nós temos que analisar o seguinte: quando se fala dessa palavra mistério, é uma palavra mistério porque fala de um segredo que não é revelado, está em Deus. Mas quando se fala do Deus do mistério, é que o próprio Deus usa alguém para revelar o mistério. Agora, se vocês analisarem Daniel, capítulo 2, verso 9, a Bíblia diz: e Deus revelou o mistério, o segredo a Daniel. E Daniel louvou ao Deus dos céus.
Isso está claro quando você lê aí, na própria palavra de Deus, nessa passagem bíblica, conforme nós estamos citando aqui esta noite, que o próprio texto ele é claro em dizer para nós que esse Daniel recebeu a revelação desse mistério. 2,19, coloca aí, filho, não é 9, é 2,19, só para os irmãos acompanharem. Olha aí, então foi revelado o que, igreja? A Daniel? O mistério, numa visão de noite. Aí veja, Daniel louvou ao Deus dos... Porque Daniel não é crente do mistério, Daniel não tem mistério, Daniel não tem segredo. Quem revela o segredo para Daniel é o Deus dos céus. Quando você olha para Gênesis 41, o próprio faraó, ele fica estupefato, admirado, porque teve um mistério que ele não entendia, das 7 vacas gordas dominando as 7 vacas magras, comendo as gordas, e 7 espigas feias dominando as gordas. Então o faraó não entendeu, mas quando José entrou na presença dele, José foi bem claro: o que o rei quer eu não posso dar, mas o Deus dos céus, ele pode dar interpretação. Conte-me o sonho. E ele contou, e ele interpretou, e o rei perguntou: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Quando nós atentamos, volta lá, meu filho, aí você tem o Deus que tem o mistério, o Deus que revela o mistério e o mistério da salvação. Lá em Efésios 3, quando você lê no verso 9, a Bíblia diz assim: para demonstrar, está aí, Efésios 3, 9, a todos, qual seja a dispensação do mistério que esteve oculto desde a fundação do século, mas Deus revelou em Cristo, o Deus que criou todas as coisas. Aqui é o mistério da salvação, aquilo que estava oculto, aquilo que eu e você não sabíamos. Deus enviou Jesus e Jesus revelou o mistério da salvação, e agora todos nós podemos ser salvos em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Grite comigo bem forte: Deus do mistério. Mais uma vez bem forte: Deus do mistério. Só para vocês terem uma ideia, quando você abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, verso 20, a Bíblia diz: e este é o mistério das 7 estrelas e dos 7 castiçais. Aí o próprio Deus revela quem são as estrelas: os pastores. E quem são os castiçais? A igreja. E o Senhor é quem sustenta. Então preste bem atenção, deixa eu dizer uma coisa: o crente do mistério é o crente que tem a salvação, é o crente que tem o Espírito Santo, é o crente que já tem a salvação revelada em nome do Senhor Jesus. Agora, irmãos, se vocês analisarem o texto, coloca o versículo de Lucas 8, está aí, muito bem. Atente para isso aqui: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Agora olhe bem para mim aqui. Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus estava me fazendo ver que aqui está um nível, agora isso aqui é muito profundo. Isso aqui está um nível de uma espiritualidade grandiosa que nós não percebemos. Jesus deixa Cafarnaum e ele vai agora para as regiões da Galileia. E ele vai paulatinamente visitando várias aldeias. E ele aproveita os discípulos, olha isso aqui. Ele aproveita os discípulos nessas andanças para mostrar alguns segredos aos discípulos. E durante esta caminhada que Jesus vai fazendo, ele vai contemplando algumas plantações. Ele usa o contexto como pano de fundo para trazer a mensagem aos seus discípulos. E se os irmãos observarem, não há problema na mensagem, porque a semente ela é poderosa, mas há problema no terreno. Mas há um outro detalhe: Jesus não se prende no terreno, ele não dá detalhe do terreno.
E aqui você tem 3 tipos de pessoas que Jesus está falando. O primeiro é o pisado. É aquele que já se acostumou com o louvor do domingo. É aquele que já se acostumou com a mensagem da televisão, com a mensagem do pastor Ziel, com a fala do pastor Carlos. É aquele crente que quando ele abre a harpa cristã para cantar, ele já sabe o hino 243. É o pisado. O pisado não se abre para o novo. O pisado diz: eu já sei isso aí há muitos anos. O pisado é insensível. Ele, além de viver no automático, ele não tem mais a vivência do mistério com Deus. Sabe por que muitas igrejas estão se acabando? Porque os crentes não vivem o mistério da salvação. Nossos púlpitos, nossas igrejas, eu não estou falando daquele mistériozinho de brincadeira. Pega o mistério, toma aqui, recebe uma porção. Não estou falando disso. Eu estou falando de um crente que ele, cada culto que ele vê mistério de Deus. Cada hino da harpa que ele canta, é como disse a Ellen agora há pouco, a canção pode ser antiga, mas ela é nova. Porque ele vive nos mistérios de Deus. Quem está entendendo? Irmão, vocês podem observar, tudo que é batido, pisado, o que já virou costume, o que já virou rotina, o que já virou tradição, não tem mais vida. O irmão pega a biblinha dele, vem para o culto, mas a esposinha dele, aí pronto, botou o carrinho no estacionamento, terminou, vai para uma lanchonete, mas não tem impacto nenhum de Deus. Ele não sai do culto dizendo: hoje Deus falou algo pesado para mim. Hoje Deus falou algo forte para mim. Escutem, para os irmãos terem uma ideia, escutem bem. Jesus, irmão, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. O que foi que Jesus trouxe, pastor Marcos, de diferente nessa mensagem? O que Jesus trouxe de impactante nesta mensagem? Me digam, o que Jesus trouxe de forte nessa mensagem? Porque tem crente hoje que chega no culto, ele diz: foi forte, foi mistério. E o que foi de mistério que Jesus trouxe aí? O que foi de forte que Jesus trouxe aí? Vocês sabiam, às vezes, quando aqui no Brasil, no exterior, eles me convidam para pregar. Eu entro no quarto de um hotel e eu fico falando com Deus. Está ali minha esposa. Eu estou revelando isso aqui hoje. Eu não gosto de falar de mim, nem de dar testemunho meu, porque aqui é lugar de pregar o evangelho. Mas eu quero dizer algo da minha vida para vocês. Eu me pergunto: Deus, o que eu vou dar para esse povo? Se eles querem mais, não da tua palavra, eles querem mistérios, eles querem impacto, e eu não tenho, Senhor, eu só tenho a tua palavra. Agora Jesus está aqui, pastor Carlos, pregando uma mensagem, e olhem qual era a metodologia de Jesus. Aqui você tem a metodologia de Jesus e você tem a doutrina de Jesus. Ele usa um método tão normal, tão corriqueiro, tão comum, que não ia impactar ninguém. Ele usa o método de parábolas. Vamos, quem tem boca diga, ele usa o método de parábolas. Parábolas. Palavra. Pegar uma verdade espiritual, comparar com a verdade natural. E tudo que ele usou aqui foi um aspecto rural. O evangelho é tão simples. O evangelho é tão simples que quando você lê Coríntios capítulo 11, verso 3, Paulo diz: eu temo que Satanás vos engane com a sua astúcia, como enganou a Eva, se apartando da simplicidade.
Meu Deus, olha aqui, ó, olha aqui. Mas eu temo. Tem igreja que ela quer movimento no domingo, é o chão pisado, é o mesmo louvorzão, é a mesma batidona, mas quando termina o culto, o jovem vai fumar maconha lá do lado de fora. Quando termina o culto, o irmão vai beber cachaça. Está pisado, ele não sente nada. Olha aqui, mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem. Diga, gente, diga essa última frase aqui, olhe para cá, diga, participe do culto. Olha o que diz aqui: se apartem da onde? Da simplicidade. Eu vou fazer uma pergunta aqui: o que foi que Deus fez quando terminou de construir toda uma beleza do jardim? Ele colocou quem no jardim? Hein? Adão e quem mais? E Eva. E ele disse: de toda a árvore do fruto que tem no jardim vocês podem, mas acabou com Eva e acabou com Adão e tiraram da simplicidade de Deus. Escutem que Jesus diz que o chão pisado, ele não se abre para nova experiência. O chão pisado é o da incredulidade. Mas tem também aquele que é o emocional. O emocional, ele recebe a palavra com alegria, tem entusiasmo, ele tem dinâmica, mas dura pouco porque não tem raiz. E tem o que tem o coração dividido. Ele não sabe se fica na igreja ou se fica no mundo. Ele não sabe se abraça Deus ou se abraça os prazeres. Ele quer a igreja, mas quer riquezas. E eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Todos receberam a mesma palavra ou receberam palavra diferente? Vamos lá. Digam bem forte, todos receberam a mesma palavra ou palavra diferente? Mas por que que só a palavra prestou? O problema está na palavra? Não. Isso aqui é simples, gente. Olha para cá, isso aqui é simples. Quem chafurda somos nós. Isso aqui é simples. Por que que a igreja chegou até aqui? Me mostre uma pessoa se convertendo com um grande teólogo ou um grande exegeta pregando na rua. A igreja se converteu com um convite só. De uma pessoa pregando o evangelho simples. Jesus, pecador, ele quer te salvar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí depois a gente chafurda. Tira a simplicidade do evangelho. A igreja tem que ter um evangelho para médico. E qual é o inferno do médico que não aceita Jesus? Qual é o do analfabeto que não aceita Jesus? O Senhor não tem classe especial pelo evangelho. O rico, o pobre, o negro, o branco, o doutor, se não aceitar Jesus, não tem céu para ele. O Senhor não tem mensagem, escutem, o Senhor não tem mensagem difícil, ontológica, subjetiva, paradoxal. Isso é nós que inventamos. O Senhor só tem uma mensagem. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus, coloca aí na tela o verso 11. O verso 11 do texto lá, do nosso texto, olha aí. Leiam vocês bem fortes aí. Vamos lá. Esta é, pois, a parábola. Então, olhe para cá. Jesus, ele está andando por terras simples, usa um método simples e ele usa a palavra, que aqui é chamada de quê? Semente. Olhe para cá, para vocês. Então o problema não é a semente. O problema não é o evangelho. O problema é o terreno.
Se você não se abrir para o Evangelho, não tem mistérios de Deus. Diga aí para o irmão que está ao seu lado: se você não se abrir para o Evangelho, não tem mistérios. Não tem. Aleluia. Olhe para cá. Jesus está contando a mesma parábola. Para quem? Para os seus discípulos. Mas ele também está contando para toda a multidão. Olhe para cá para você entender o mistério. Mas só que nesse auditório tem os discípulos e tem aqueles que não eram discípulos. Mas para os dois auditórios está sendo pregada a mesma palavra. Diga isso, igreja. Está sendo pregada o que? A mesma? Mas por que só a um Jesus disse: a vós é dado a conhecer os mistérios de Deus? Irmãos, aqui começa a primeira parte. Olhe para cá. Mistério de Deus é só para quem é espiritual. Eu vou dizer algo para vocês aqui, hoje. Quando você lê o capítulo de Reis, que o moço chegou e olhou para Eliseu e disse: olha o tanto de gente para nos prender. Olha o mundo espiritual de Eliseu. Abra os olhos para que ele veja. Olha o mundo espiritual. Quando você lê João capítulo 1, que teve o encontro de Jesus com Natanael, ele disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. De onde tu me conheces, Jesus? De onde? Porque Jesus disse: eis um verdadeiro israelita em quem não há. Aí Jesus disse: só porque eu te disse que te vi, tu crestes? Coisas, vamos igreja, coisas, eu vou pedir para o irmão colocar na tela, porque tem irmão que não vê mais nada de Deus, não vê mais mistério. Coloca o verso 50 de João 1, 50, olha aqui, Evangelho de João. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Crês? Não tem como você sentir nada de Deus se você não crê no sobrenatural. Eu não estou falando de um pastor, digamos, pastor Wagner chega aqui, aí prega: irmão, eu estou vendo um anjo ali. Nada, não é isso não. Irmão, nesse momento meus olhos estão se abrindo, eu estou vendo uma visão. Não, escute, nós temos palavra verbalizada e nós temos palavra escrita. Quer seja a palavra verbalizada, quer seja a palavra escrita, é semente. E querem saber de uma coisa? Se isso aqui que está sendo pregado, quando eu estava nessa crise, eu dizendo: meu Deus, por que isso? Olha como Deus acalma o meu coração. Escute bem, quem é que tem o poder de trazer os mistérios? A palavra. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva. Diga, a palavra de Deus é o quê? Aí se essa palavra não te toca, é por isso que eu não acho vantagem quando o pregador fala demais e ninguém chora com a palavra, mas na hora que ele conta algo dele, você chora. Cadê o poder da palavra? O irmão conta um sonho, aí você chora com o sonho, mas não chora com a palavra. A palavra não te quebra, a palavra não te mexe, a palavra não te purifica. A palavra, eu nunca vi minha Bíblia dizendo: um sonho santifica, um sonho salva. Tiago 1:21, a Bíblia diz em Tiago 1:21, deixando toda imundícia e toda malícia, recebei a palavra enxertada em vós. Oh, aleluia, aleluia. Eu não sei por que nós, o Filipe mais o eunuco,
ele ia só lendo a palavra. Agora eu vou fazer uma pergunta: por que que a palavra funcionou no eunuco? Digo aí vocês. Por causa da fé. Sim, mas teve uma coisinha, que aqui a maioria diz que tem fé. Estão aqui porque tem fé. Mas por que que Filipe, o eunuco, recebeu? O eunuco, diga. Tinha sede. Tinha sede. Ele foi para Jerusalém, ele nem podia entrar no templo porque ele era eunuco, mas ele queria estar lá. Tem irmão que fica, hoje a igreja não tem cura como antigamente. Começa contigo que não ora. Começa com você que não busca. Está faltando mais amor, e porque você não ama. Deus está falando conosco aqui. Você não é chão batido, você tem que ser vida aberta para Deus. Senhor, mexe comigo, mexe com as minhas estruturas. Sinta a sede, irmão. O músico tem que pegar o instrumento dele e vir para a igreja. Senhor, eu vou adorar teu nome, mas na hora que eu pegar aqui meu instrumento, que eu sinta a tua glória, que eu sinta algo de ti, me enche, me dá línguas estranhas. Senão, nós vamos estar aqui, só chão batido, chão batido, chão durinho, não entra mais nada. Palavra não toca. Ele vinha lendo em alta voz, e Filipe disse: tu estás entendendo? Eles: como, se ninguém me explica? Eu posso subir, suba. E ele pregou, mas o homem tinha tanta sede, que ele mesmo foi quem disse: eu quero ser. Hoje a gente luta para batizar um crente nas águas. Deles que estão com 20 e 30 anos, aí agora que vai se batizar, tem muita sede de Deus. Essa pessoa tem muita sede. Aí tem irmão que diz: é pastor, mas eu queria ver um negócio tremendo. Jesus: eis que o semeador saiu a... Olha o método dele. Era o método de contar parábolas e um método de mexer com a mente. Porque quando Jesus contava a parábola, o camarada tinha que forçar a mente para entender a palavra. Quem é que força aqui a mente para pegar um versículo? Deixa eu ver. De vez em quando eu vejo irmãos aqui. Eu vejo irmão, está anotando, não, isso aqui é interessante. Tem irmão que não está nem aí. E se tu não está nem aí para a palavra, nem para Deus, Deus vai estar aí também para ti. Não está. Método simples, olhe para cá. Método simples, Jesus forçou alguém a receber a palavra? Agora preste bem atenção. Quem não tem espiritualidade, vai ouvir a palavra. Quem não tem espiritualidade, vai ouvir a mensagem. Mas quando terminar, lindo discurso. Palavra bonita. O pregador ali é eclético. O pregador é fino. Nosso pregador é engraçado. Nosso pregador é um cara que tem oratória. Mas termina nisso. Mas quem entende o espiritual, olha para cá agora, que é aqui que eu quero falar para vocês. Agora preste bem atenção. O espiritual aqui é só se nascer de novo. João 3,3. Aquele que não nascer de novo não entra no reino. Segundo, capítulo 3, verso 5 de João. E tem que nascer não é nascer de você. Porque tem irmão que fica querendo se nascer. Ele fica tentando botar: Senhor, tu me conhece. Olha, eu tenho lutado. Não é assim não, Senhor, eu não presto. Traz a vida de cima. Bota a vida aqui dentro. E aí quando você recebe a vida de dentro, de cima, aí vem uma pessoa para dentro de você. Como é o nome dela? Aí o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo, ele vai te levar para o mundo sobrenatural. É aqui que eu quero começar. 1 Coríntios 2,14. O homem natural não entende o quê? Olha aí, não entende as coisas de quem? Do Espírito de Deus. Porque para ele são o quê? Loucura. E ele não pode entender. Porque como é que as coisas de Deus se discernem? Espiritualmente.
Eu estava agora, o pastor pregando ali na convenção, e ele contou algo interessante, o pastor Raifran pregando, que ele tinha um irmão que estava doente aqui, e aí quando deu fé, ele não pôde ir no mesmo dia, e quando foi no outro dia ele foi. E o irmão disse lá, não foi? A irmã doente. Aí quando chegou, o marido dela disse, não, pastor, o senhor esteve aqui ontem. Aí pronto. E eu ouvindo ali, eu disse, ai, rapaz, é verdade. Pronto, eu fui visitar a irmã aqui. Aí quando chegou, ela disse, não, mas o pastor Zé, estava mais a irmã dela agora em aqui. Aí pronto, pastor Olivia agora em aqui orando. Isso é para quem vive no mundo espiritual. Vocês pensam que o mundo espiritual é brincadeira? O que foi que Deus pegou o Filipe pregando, aí o Espírito Santo jogou ele para onde? Jogou para o outro lado. Isso é o mundo espiritual que só entende quem é espiritual. Crente que é espiritual, o efeito da palavra na vida dele é grandioso. Ele não escuta mensagem, ele não escuta uma palestra, ele escuta a palavra e quando ele escuta, ele chora. E quando ele escuta, ele glorifica. O poder não está se a voz é forte, é alta, é baixa. O poder está na essência da palavra. 1 Pedro 1,21. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível. É 2 Pedro. Mas da incorruptível, da palavra de Deus. Essa palavra, ela é pura, ela é verdadeira. Então escute, olha para cá. Mistérios de Deus. Igreja do Senhor. Se vocês analisarem, era simples. A palavra simples. Ele estava contando uma parábola, mas o efeito e o poder está na palavra. Vocês se lembram que é 1,23, desculpe, irmão, é 1,23. 1 Pedro 1,23. Vocês se lembram que, olha o que é espiritual. O Pedro 16, 23, quando você lê claramente na palavra de Deus. E quando você lê 16, 18, ele diz, mas o que é que os homens dizem que eu sou? Aí Pedro tomou a palavra sintetizando, ele diz, tu és o que foi que Jesus disse? Não foi carne e não foi quem te revelou, mas meu Pai. Irmão, uma irmã, um irmão que vive no mundo espiritual, eu já vi muita coisa, irmão, no mundo espiritual. Porque tem dois mundos espirituais. Tem um com o diabo, que são pessoas que fazem... Irmão, não duvide disso. Essas pessoas falam aí, só que é o seguinte, tem coisas espirituais diabólicas que o povo do mundo que tem aliança com Satanás, eles fazem, e há uma força demoníaca que opera. Não brinquem com isso. Não brinquem. Mas também há um mundo espiritual que o crente que tem a palavra sabe discernir o que é de Deus e o que é do diabo. E se a igreja não viver nesse sobrenatural com Deus, ela se perde. E eu vou dizer mais, quem tem palavra de Deus na vida, vive o espiritual e o sobrenatural 24 horas. Ele já entra no ônibus dizendo, Senhor me guarda, Senhor me protege. Às vezes ele está parado, ele escuta, não vá, não é assim? É o Espírito, isso aqui é para crente, irmão. Não vá, pronto. Às vezes ele, não fale, é o Espírito Santo dirigindo. Quem crê nisso, irmão? Quem crê? Quem crê que o Senhor Deus pode mover você para viver o sobrenatural? Sabe o que eu quero que essa igreja viva? É o sobrenatural. Eu quero que você que está aí, não é o pastor Aziel, não é ninguém, é você que crê na Bíblia, tome posse do sobrenatural. Viva o sobrenatural. Aleluia. Eu li um autor que ele dizia que quem tem fé em Deus, ele vive o sobrenatural como se estivesse no natural. Irmão, tem irmã que na hora que ter um problema, ela já diz assim, não, vamos logo orar aqui. É assim? Vamos logo orar aqui. Porque ela crê no agir de Deus, ela vive no mundo
espiritual, sobrenatural com Deus. Mas quando o irmão não vem, na hora que adoece, ele diz logo: chama SAMU. É assim. O primeiro que ele manda chamar é SAMU. O primeiro que ele manda chamar é a polícia, porque ele não vive no sobrenatural. Mas quem vive no sobrenatural vê o céu aberto para ele 24 horas. Quem crê nisso? Quem quer viver o sobrenatural? Aleluia. Coloca na tela aí 1 Coríntios 1, 18 e 23, só para mostrar uma coisa aqui para os irmãos. Não duvide disso. Não duvide disso. Vamos lá, coloca aí rapidinho na tela. Olha aí. Porque a palavra de Deus é o quê? É loucura para os que perecem. Olha para cá. Sobrenatural. Quem foi? Gênesis primeiro. Quem criou os céus e a terra? Vamos lá, grite bem forte. Quem criou os céus e a terra? Capítulo 7, 8 a 9 de Gênesis. Quem mandou o dilúvio para a terra? Capítulo 7 de Josué. Quem destruiu uma muralha que andava 4 carros nela, só cantando com chifre de carneiro e gritando para a muralha cair? Quem era? Sobrenatural. Quem foi que pegou um pedaço de pau e mexeu as águas e o machado subiu? Quem foi? Sobrenatural. Isso é viver no sobrenatural. Quem vive isso aqui, irmão, é loucura. Vai contar isso aqui para um médico? É assim ou não é? É loucura ou não é? É coisa de doido. Mas a própria Raabe, que era uma prostituta, no capítulo 2, versos 10 e 11, ela disse: está todo mundo aqui com medo, e a fortaleza de Jericó, que é do mal, está com medo, porque nós já sabemos que o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. Oh, aleluia. Quem glorifica a Deus? Levante a sua mão, feche os olhos. Você que é um crente, crê na palavra, e você não quer ser chão batido, Deus vai te impactar com sobrenatural. Deixa Deus mover você esta noite. Peça para Deus para você viver o novo sobrenatural com Ele. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Você tem fé para viver isso? Pastor Zé, mas precisa? Não precisa de nada, é só você crer. Não precisa de muita coisa, é só você crer. É só você crer. Mas vamos lá, só para me fechar aqui agora, para os irmãos observarem. Coloca o verso 10. Primeiro é você crer no sobrenatural. O Jesus falou uma palavra tão simples. Olha, irmãos, Jesus falou uma palavra tão simples. Vocês sabem que aquele pai chegou e disse: o centurião: Senhor, meu criado jaz em casa, vai lá. Jesus disse: eu irei e lhe darei. Ele diz: Jesus, precisa não, manda só uma palavra. É simples, irmão. Jesus trabalha na simplicidade. Pronto. Mas tem muito crente, tem muito irmãos, que eles são como o Naamã, do capítulo 5 de 2 Reis. Vocês se lembram que ele zangou com o profeta, só porque o profeta não criou nada de sobrenatural? Ele chegou: bom dia, bom dia. É aqui a casa do Eliseu? É porque o rei mandou eu vir aqui. Ele nem saiu. Ei, vai se banhar. As coisas de Deus, elas são. Aí ele se zangou. Eu pensei que ele ia sair, derramar um óleo. Eu pensei que ele ia derramar um azeite. Não, ele só disse como? Vai se banhar. Mas vocês estão vendo que o diabo está trabalhando no nosso meio para criar astros da fé, gurus da fé, pastor da fé, que o irmão só crê que Deus trabalha se ele botar a mão, se ele usar o lado místico, mudar a voz. E o Eliseu, porque, irmão, isso aqui é sobrenatural. No capítulo 4, vocês sabem, ele disse para a mulher, ele disse: o que é que tu tem em casa? Irmão, isso aqui é só crente. Olha, se tu não for espiritual, vou logo te dizer uma coisa: larga negócio de crença de mão, isso não dá para tu.
Você ficar aqui cantando, prega. Eu não creio nisso. Pô, não venha para a igreja não. Porque isso aqui é sobrenatural. Eu estou aqui é porque eu creio no sobrenatural. Vai te banhar. Ele disse, não, pensei que ele ia. Aí o homem disse, rapaz, olha a simplicidade. Diga comigo, simplicidade. Pronto, simplicidade. Aí ele disse, meu senhor, meu pai, se ele tivesse mandado o senhor fazer coisa mais de... O senhor ia fazer? O que custa? É porque ele era orgulhoso. E Deus, para bater o orgulho, ele poderia curar na hora que ele chegasse na casa do Eliseu. Mas Eliseu sabia que ele precisava de alguma coisa, então ele mandou mergulhar quantas vezes? 7. Mas quando ele saiu de lá, como é que a Bíblia diz que ele saiu? Com a pele de uma criança. Olha para cá. Quem das irmãs aqui, se chegasse para mim e dissesse, pastor Aziel, os homens estão lá em casa para levar meus meninos. Sobrenatural, irmão. E eu não tenho nada. Ele olha e diz assim, mas o que a irmã tem em casa? Coisa simples, coisa do dia a dia, coisa que a gente faz toda hora aqui. Não tinha esse negócio. Hoje, lá no Tirirical, 3 horas da tarde, vocês vão ver a mão de Deus. Não tinha nada disso não. Mão de Deus a gente vê toda hora. É andando no trem, vê a mão de Deus. É no ônibus, vê a mão de Deus. É no avião, Deus está estendendo as mãos. Não é assim? Aí a gente pensa que o sobrenatural é um fogão que vai cair, é um negócio. Aí o Eliseu só disse assim, pô, vá para a tua casa. Tu tem muita vasilha? Tenho não, sou pobre. Pois toma emprestado. Olha, ele já sabia que o derramar da torneira ia ser grande. Toma muitas vasilhas emprestadas e vá para a tua casa. Tranque a porta. Só ela e os meninos. Credores, vocês ficam aí do lado de fora, que eu tenho um negócio para resolver. Agora, irmão, sobrenatural, ela pega o azeite, que tem um restinho, não foi? Pegou um restinho, porque o milagre sobrenatural é com o que tu tem. É assim. Jesus, para multiplicar para 5.000 pessoas, ele precisou de quê? 5 pães e 2? Aí pronto, aí ele olhou para o profeta, foi e disse assim, vá para casa. E ela fez do jeito que ele disse, chegou, botou as vasilhas, tudinho. Menino, traz o azeite. E era o mesmo azeitezinho, mas nunca acabava. O primeiro balde encheu, o segundo balde encheu. Mistério sobrenatural. Isso aqui é para quem crê, irmão. Isso aqui é para quem crê. É assim. O pastor estava no culto e foi pregar no interior. Quando chegou lá, furaram o pneu do carro. E a maioria dos crentes eram funcionários. Mas funcionário crente, porque hoje tem funcionário que não é mais crente, não. É só o dinheirinho sair, ele não vem mais culto. E aí foram tudo para o interior. Aí quando chegou o pessoal com raiva do culto, aí furaram o pneu. E não tinha mecânico, não tinha nada. E o pastor cheio de fé. Aí o irmão disse, pastor, amanhã nós não vamos trabalhar. E aí eu tenho um ponto, eu disse, não, pode subir no caminhão. Pastor, o senhor está louco, suba, todo mundo. E aí pronto, aí subiram no caminhão. E aí quando começou o caminhão a andar, leve, pneu velho. Pronto. Mas no meio da viagem eles sentiram que o pneu encheu. Aí ele disse, desce lá alguém e vê se o pneu está cheio. E o pneu estava cheio. Escute aqui. Isso aqui é para quem vive o sobrenatural. Pronto. Hoje tem muito crente. Eu não creio nisso. É por isso que tu vive aí. Sem ver mistérios, sem ver o céu, sem ver a glória de Deus. Ô irmão, coisa boa é ver os mistérios de Deus. Peça para Deus, quando for dormir, Senhor, me dá bons sonhos e me dá mistérios, me dá revelações divinas. Quem crê que Deus dá? Pronto. Agora, a segunda coisa, observem bem, Jesus disse assim, isso aqui é para quem crê. Se tu é terra batida, pergunta aí para o teu irmão que está ao teu lado, tu é terra batida? Hein? Tu é terrinha reabatida? Tu não vai ver nada. Até os irmãos da internet, se tu for terra veia seca, terra batida, aí pronto, eu não creio nisso. Vem para o culto, assiste o culto. Irmãos, as igrejas estão se esvaziando. Olha para cá. Como era que a Assembleia de Deus crescia? Pregando o Evangelho. Quando chegava no interior, Jesus curava, expulsava um demônio. Era assim ou não era? Dizia que ninguém ia dirigir culto ali. Aí Deus trancava a arma da pessoa. E a pessoa vinha, eu quero aceitar esse Jesus dos crentes. Era assim.
Tem tanta coisa, irmão. Essa semana eu estava ouvindo, isso aí, eu estava orando e ouvindo uns hinos do Cícero Nogueira, de Daniel e Samuel. Aí pronto, aí um lá ele contou que a irmãzinha foi para a rádio, lá pedindo ajuda no local, e o homem da rádio disse: olha, tem uma irmã aqui, é da Assembleia de Deus, ela está pedindo uma cesta básica. Aí um feiticeiro ouviu e disse: eu já testar essa mulher agora. Aí ele foi no supermercado e comprou, encheu a cesta e mandou o cabra, funcionário dele, entregar. Quando entregou, a irmã disse: muito obrigado, meu querido, Deus te abençoe. Aí ele disse que era para ele perguntar para ela: tu não vai perguntar quem mandou? Aí ele voltou, o homem voltou. E a senhora não vai perguntar quem mandou? Ela disse: não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Pronto. Deus não é assim? É assim. O outro que eu estava, está bem no hino do Daniel e Samuel, de um fazendeirão que tinha raiva do crente, e o irmãozinho trabalhava para ele, vaqueirozinho crente. Aí ele disse: senhor vaqueiro, é porque o pastor quer fazer um batismo, e aí não tem terra aqui para a gente fazer, porque onde a gente faz não dá certo. Aí ele disse: não, eu dou a minha terra, pode trazer. E ele deixou o boi preso com fome, o mais valente. E aí pronto, deixou preso. E no dia do batismo, ele segurou. Aí quando os irmãos estavam batizando o pastor, ele soltou o boi. Irmão, isso aqui, eu já vi muita coisa. Soltou o boi. E aí pronto, e aí quando ele pensou que o boi ia partir para todo mundo, o boi até pertinho lá, quando chegou, encostou e parou. Aí pronto. Ficou tipo assistindo. Porque vocês pensam que isso é brincadeira? Eu estava hoje pela manhã, lá na 79, aí na hora que eu fui dizer assim, a graça de nosso Senhor, aí um cachorro chegou e ficou na porta da igreja, balançando o rabo. Aí eu parei até a benção apostólica, eu disse: o que ele quer? Ele disse: é porque ele já sabe que vai terminar, e aí ele está esperando a dona dele. Eu disse: rapaz, não me diga isso, irmão. Pois é, estava lá. Hoje eu fui foi ver. Na hora que eu fui dizer a graça de nosso Senhor, aí ele lá, alegre, rapaz, sorrindo. Eu disse: eita, rapaz. Aí eu perguntei: pastor, e ele? Pastor Ziel, esse animal aí, a irmã, tem dia que ela não vem para o culto, mas ele não perde. Rapaz, eu disse: pastor, não me diga isso. Ele disse: não, eu estou lhe dizendo. Ele sabe o dia de culto aqui, e quando ela não vem, ele vem. Irmão, não sei não. Eu só sei que tem coisa, não é assim? É assim. Isso é para quem crê, isso é sobrenatural. Pronto, vocês não sabem que tinha um homem montado numa jumenta? E a jumenta falou ou não falou? Quem crê nisso? Eu creio, porque está na Bíblia. Não, isso é mito, essa narrativa, como acreditava Rodolfo Bultmann. Vamos desmitologizar a Bíblia, porque um doutor não pode ouvir isso. Ele não pode ouvir isso e ouve as maiores cachorrices. Aí eu vou deixar de pregar a Bíblia só por causa do doutor. O evangelho é simples. E quem quiser aceitar ele, vai aceitar pela fé e vai ver os mistérios de Deus. Irmão, quem quer ver mistérios do céu? Eu estou sentindo a graça de Deus. Levante a sua mão. Deus vai abrir os teus olhos espirituais. O poder da palavra é viva em tua vida. Você vai ver mistérios de Deus. Aleluia. 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 Senhor Deus, abra os nossos olhos espirituais. Abra, Senhor. Quem está aqui, ó Deus, que sente perturbação maligna, que sente medo. Senhor Deus, quem está aqui, ouve vozes, não é só doença. Senhor, tem perturbação para dormir. A tua palavra diz em Provérbios que o Senhor nos dá uma noite tranquila e sonhos reparadores. Então quem está com as mãos levantadas e que crê na tua palavra e que está se abrindo para o teu Espírito Santo, revela o sobrenatural. Toma posse, irmão. Toma posse, porque isso aqui é palavra viva de Deus. Aleluia. Não divida teu coração. Olhe para mim aqui. Olhe para mim finalizar.
Olhe para mim aqui. Vocês sabem qual é o problema da igreja? Não é falta de dons, não é falta de palavra, não é falta de oração. Tem igreja aí que ora demais. Sabe qual é o problema da igreja? Distração. Lucas 10. Vocês se lembram que Jesus disse para a Marta? Como foi que ele disse para ela? Marta, Marta, tu estás muito ansiosa e tu andas muito distraída com muitas. Olha para mim aqui. Se você chegar nesse culto, ficar mexendo em celular o tempo todo, conversando com seu amigo, abraçando seu esposo, abraçando sua esposa, beijando, você não vai sentir nada. Eu tenho que ter sede pelas coisas de Deus. Eu tenho que ter desejo pelas coisas de Deus. E eu tenho que demonstrar interesse e não distração. Eu quero te pedir isso. Se nossos cultos, cada crente chegasse sedento, com fome de Deus, ia ver o sobrenatural. Irmãos e irmãs, eu finalizo citando o verso 15, coloca na tela. Aqui está o mistério desta passagem. O evangelho é simples, Jesus contou uma parábola simples, agora olha o segredo. Vocês podem observar, o primeiro chão era o quê? Diga bem forte, o primeiro chão era o quê? Batido. Vamos lá, o primeiro chão era o quê? Não se abria para novas experiências com Deus. Duro. Jesus disse para Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente, crê em mistérios de Deus, no agir de Deus, no poder da palavra. Segundo, a semente é a mesma. A semente é a mesma. Ah, mas é porque eu queria ouvir um profeta. Quem não tem vida transformada pode ouvir a palavra escrita e a palavra verbalizada, não vai sentir nada. Olha aqui o mistério. E aqui caiu em boa terra. São os quê? Ouvindo a... Bota ela onde, gente? Oh, meu Deus do céu. Bota ela onde? Mas olha qual é o coração que ele bota. Um coração o quê? Honesto e bom. Mas não, olha aí, o que diz? E dão, para me finalizar, olha para mim aqui. O primeiro terreno era o quê? Quem se lembra? O primeiro terreno era chão pisado. O segundo terreno tinha uma camadinha de areia, mas era pedras. Terceiro terreno, cheios primeiro terreno, terra dura. Segundo terreno, era impulsivo, cheio de emoção, mas não tinha raiz. Escute bem, como é que eu sei que o crente na igreja é o mais espiritual? Como é que eu sei que a irmã do ciclo de oração é a mais espiritual? Eu pergunto, os 3 terrenos deram frutos? Os 3 terrenos deram frutos. Eram raquíticos. Mas só tem um que dá fruto. E veja que a palavra é a mesminha. A palavra que bateu no solo rochoso era uma. Era diferente ou era a mesma? E a palavra que bateu na que tinha pedra, era diferente ou era a mesma? E a que bateu na que tinha o espinho, era diferente ou era a mesma? Mas por que não funcionou nos 3? Se era a mesma. Ah, o defeito é o pregador. Eu não gosto do pregador. O defeito é você. Terra dura. Coração dividido. Está na igreja, está no mundo, está no futebol, está na cachaça, está no jogo, está na mentira. Aí vem para a igreja, Espírito Santo me toca. Espírito Santo me usa. Não. Agora, a que cai em boa terra, aleluia, ouvindo a sede da palavra,
bota ela no coração e faz o que com ela? Conserva. E esse coração honesto, honesto com Jesus, honesto com a Bíblia. Pronto, olhe para cá. Eu escondi a tua, Salmo 119, no meu, para o quê? Para não pecar contra ti. Salmo 19, 119, 9, não é isso? Isso. Está aí, é o 12, né? 11. Está aí, coloca. Escondi a tua palavra. No meu, para não fazer o quê? João 15, 5. Olha o que diz João 15, 5. Eu sou a videira e nós somos o quê? As varinhas. Mas olha o segredo, quem está? E eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É assim. Sem mim nada podeis fazer. Quem está em mim dá muitos frutos. Quem está em mim dá muitos frutos. Coloca na tela para os irmãos. Quem tem a palavra, quem quer viver mistérios, diga: eu quero viver mistérios. Eu quero viver mistérios. Coloca o resumo aí. Eu quero fazer uma oração especial antes de ouvir os irmãos. Está aí, primeiro, quem quer ver o crente mistério, ele tem conhecimento das verdades espirituais. Ele enxerga coisas divinas. Eu quero convidar você que deseja ter e viver os mistérios de Deus na sua vida. Eu quero convidar essa pessoa. Pastor, eu quero. E eu quero que Deus me liberte dessa opressão. Eu quero que Deus abra os meus olhos espirituais. Irmãos, eu tive uma professora de hebraico que ela fez uma pergunta. Quando Agar saiu fugindo de Sara, está lá no 16, também no capítulo 21. Quando ela saiu fugindo de Sara, em especial no capítulo 20, você lê depois, no 21. Quando ela sai fugindo de Sara, aí a Bíblia diz que Abraão deu para ela, não é isso? Deu um odre de água, não foi? Mas acabou tudo e ela botou o menino de um lado para morrer, Ismael. Nesse momento, irmãos, a Bíblia diz que o anjo falou com ela. E ele disse assim: eu sou o Deus que vê. Aí ele disse: olha aí do teu lado, abra os teus olhos. E quando ela olhou, tinha o quê? Um oásis. Eu pergunto, foi essa a pergunta da professora: o oásis já estava lá? Ou Deus criou para operar o milagre? E aí? O oásis já estava lá? Escute, olha para cá. Quem anda na visão humana, na visão mundana, não enxerga o sobrenatural. Às vezes Deus já abriu a porta para você aqui, mas você não vê. Você não vê. Por isso que eu quero te dizer, creia, está aí. A segunda coisa, pode passar, para os irmãos observarem. Passa, meu filho. Ponto 1. Dá prova de que tem a palavra na vida. Como é que eu sei que o crente é de mistério? Não estou falando dessas brincadeiras de mistério aí não. Você dá prova que a palavra está lá, porque ela é a essência da tua existência. Ela vai te dar fruto. Ela vai te levar a produzir. Coloca em terceiro lugar, para vocês terem uma ideia. Coloque aí na tela, o último ponto. Se o irmão quiser anotar. Esse é os mistérios de Deus. Mas eu convido você a vir à frente. Nós vamos ouvir o nosso vocal de adolescentes, vocal de jovens, as mulheres